Boa noite, eu sou Leandro da Silva Rombi, eu sou aluno da UTFPR, do curso de Engenharia de Manutenção. Esse trabalho foi feito, na matéria de Lean Thinks e Lean Maintenance na indústria 4.0. Meu trabalho é focado na melhoria de um plano de manutenção preventiva da cabine de pintura, de uma cabine de pintura líquida, normal. Então, o contexto do trabalho é assim, nosso trabalho o setor de manutenção é responsável por três unidades, três plantas industriais de uma empresa, uma indústria de máquinas e equipamentos agrícolas. E nós focamos no plano de preventivo da cabine, considerando também execuções corretivas nessa cabine. Então aqui está o fluxo do processo de manutenção. Então tem o início. Então, para dar sequência na atividade, nós podemos ter um plano de manutenção preventivo, gerado automaticamente pelo sistema, ou uma notificação pelo setor, a área solicita o atendimento. Seguindo o fluxo, então, qualquer uma dessas duas entradas é gerada uma ordem de manutenção, que é recebida pelo programador de manutenção, PCM, que então verifica, no caso dessa cabine, a disponibilidade dos filtros e, estando disponível no estoque, eles fazem uma reserva e preparam a transferência para a unidade que vai receber o trabalho. Ao mesmo assim, aí no agendamento, na data prevista, existe o deslocamento da equipe técnica para a unidade onde vai ser feito o serviço, a execução técnica da atividade e a finalização, que é o descarte dos resíduos, seja qualquer atividade, essa também da cabine de pintura, e o registro da execução do que foi feito, e a finalização do trabalho. Então esse é o fluxo do processo normal, do trabalho. Então, em cima desse fluxo de trabalho da cabine de pintura, olhando para a cabine de pintura, foi feita uma análise desse plano. Utilizamos o diagrama de Chikawa para levantar os pontos desse fluxo e execução do plano. E identificamos alguns pontos que eu vou explicar adiante. Então, esses desperdícios encontrados são sobreprocessamento, estoque, inventário, transporte, movimentação e desperdício de habilidades técnicas, a gente está considerando aqui. Que eu vou mostrar em cada ponto adiante agora no fluxo, nesse fluxo. Essa tabela mostra, no ano de 2023, o custo total de 26.360,95 centavos do que foi gasto nesse ano na cabine. Então, a gente tem atividades corretivas e preventivas. Então, a condição atual dos desperdícios. Então, o primeiro ponto é o superprocessamento. Então, com a estratégia de manutenção elaborada na época para essa cabine foi de 90 dias, por período, por tempo. E a gente percebe que o uso da cabine, a saturação dos filtros da cabine é sazonal de acordo com a necessidade de uso da cabine, de processamento de peças, de pintura das peças na cabine. E isso pode variar, com uma demanda maior, monta-se turno, a cabine trabalha mais horas por dia, maior número de vezes, então satura mais rápido, num tempo menor. Ou o contrário, numa época onde tem menos demanda, também aumenta o tempo para a saturação do filtro. E aí acontece o superprocessamento nesse ponto, porque a gente passa a não ser assertivo no plano de manutenção. Então,
aí começa a existir notificações, né, para troca do filtro fora do plano de manutenção preventiva. Então aqui a gente tem o histórico, né, dos acionamentos preventivos, aqui em cima preventivo, e na parte de baixo os acionamentos pela fábrica por necessidade de troca do filtro fora do tempo de preventivo. A seguir, a gente tem aqui na linha de tempo, considerando o ano de 2023, o acionamento de preventivas. Na parte de cima, o ponto com P, né, são os disparos de preventiva pelo sistema. E na parte de baixo, são os disparos de intervenções corretivas. Né? Então você observa que não está sincronizada a necessidade de troca com o tempo que é atendido à prevenção. Então, toda vez que é gerada uma notificação fora da criação automática do plano preventivo, então a fábrica necessita do atendimento, da troca do filtro, da verificação na cabine, então entra uma nova solicitação de manutenção, além da que já existia planejada. Né? Então é um processamento adicional, né, que vai ser cuidado pelo PCM. No estoque e inventário, também a gente percebe que deixar esse material no nosso estoque é um desperdício, uma vez até porque a gente usa ele em outra planta, né? Esse material ele é utilizado em outra planta, então na necessidade tem que movimentar esse material também. Mas aqui nesse estoque a gente percebe que deixar ele guardado, a gente não tem uma necessidade forte para manter esse material no estoque. O tempo de entrega é curto, a gente pede normalmente de 7 a 10 dias, esse material já está com a gente. Então é um material que fica lá, ocupa espaço, necessita de gestão, de inventário, de cuidado. Então, para essa troca de rotina, né, não, a gente não vê como interessante deixar esse material no estoque. O transporte, considerando que o estoque de manutenção fica na matriz e a cabine, essa cabine em questão, ela está situada no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, uma vez que é necessário fazer a troca, nós precisamos deslocar o material da matriz para a planta de CPID. Então, existe um desperdício nesse transporte, né, que a gente entende que pode ser mais assertivo. A movimentação da equipe técnica também é um outro ponto de desperdício, até mesmo considerando a execução de corretivas, né, adicionalmente à preventiva. Então, se você se desloca, tem um acionamento corretivo para a troca do filtro, que você poderia ter feito a troca, então você também tem o desperdício da movimentação. Você não foi assertivo na preventiva, e aí você gera um adicional na movimentação da equipe técnica. Nesse caso, a equipe técnica ela é terceirizada, e eles se deslocam entre as plantas com veículo próprio, né? Então tem um adicional, além da hora técnica normal, tem um adicional de custo para essa movimentação. Então, a gente está considerando aqui um custo estimado de R$ 192 por acionamento. A ideia é que fosse mais otimizado para que houvesse menos custo em geral. Né? Então, esse deslocamento da equipe técnica para a execução técnica da atividade é um outro ponto de desperdício. E uma outra consideração, né, considerando lá nos 7 desperdícios do Lean, né, para manutenção, o desperdício de habilidades, né, da execução técnica. A gente considera que que o plano de manutenção foi construído por base de tempo para que ele pudesse
a gente pudesse estar mais presente no equipamento para fazer a checagem do filtro. Então eu estou pegando um profissional técnico para verificar uma condição que a gente entende hoje que pode ser feita pelo operador, pelo operário, né? Então a gente, alterando o plano de manutenção, a gente executa a manutenção técnica quando necessário no equipamento e a verificação de saturação do filtro pelo próprio operador com uma melhoria no equipamento. Então, nesse contexto de desperdício, olhando para a cabine de pintura, estipulamos duas metas ousadas, né? Para manutenção, eliminar o estoque desses filtros no nosso estoque. Então, é zero estoque. E também um segundo ponto, que é reduzir as intervenções de manutenção de 5 vezes, como a gente registrou em 2023, para, no máximo, 3 vezes. E isso vai ser observado no ano de 2025, após as alterações no plano, que representa uma redução de 40% de acionamento da equipe para essa cabine, claro. Então, as ações propostas são retirada da exclusividade da inspeção dos filtros da preventiva, reavaliar a estratégia de tempos para o restante da lista de tarefas. Então, uma vez que eu tiro a dependência de verificação do filtro da lista da preventiva, eu tenho que reavaliar a necessidade de checagem nos outros pontos, como mancais, correias, né, estrutura, painel elétrico, enfim. Então, a gente precisa reavaliar essa condição. Melhorar a lista de verificações do TPM, porque a verificação do filtro vai ser executada, mas vai ser executada agora no programa de TPM, que é da manutenção autônoma. Então, o operário, todos os dias, já faz um checklist do equipamento. Nós vamos inserir mais um ponto para ele verificar, que é a saturação do filtro, através do manômetro de coluna d'água, que vai ser instalado no equipamento. Implementar a mobilidade, né, para que o operário ele tenha na mão um celular, um tablet, para que ele envie informações com agilidade. Retirar o filtro do controle do estoque e a compra dos filtros com entrega direta na unidade onde vai ser feito o serviço. Então a gente compra o filtro com 7 a 10 dias, entrega, mas entrega na unidade que recebe o trabalho. Como não vai ficar um período grande de espera para poder ser executado o serviço, já está planejado, a gente já entende, né, de 7 a 10 dias o filtro já é entregue. Então, o PCM consegue fazer o planejamento da execução dessa atividade assim que o filtro está no lugar, está na unidade que vai receber o serviço. Então, como uma ação proposta, aqui em detalhe, né, nós vamos ter 3 trocas no ano para fazer a troca do filtro, né, de acordo com a sazonalidade. Pode ser que numa necessidade de uma demanda alta de produção tenha 4 trocas, por exemplo. Pode ser. Né, mas isso vai ser de acordo com a saturação, não por tempo. E aí a gente executa uma preventiva por oportunidade. Então, o PCM, sabendo da necessidade de fazer uma preventiva anual, ele junta a necessidade. Então, em uma das trocas executadas, executa a preventiva geral, né? Então, não faz só a troca, faz a preventiva. E de acordo com a necessidade do equipamento. Então, como já havia falado, hoje o que temos lá é os painéis físicos, né, de TPM. Tem as informações, um papelzinho lá que ele faz o checklist. Enfim, a ideia é que logo seja implementado em todas as áreas a mobilidade, com um celular ou um tablet, com um aplicativo já com as instruções e que ele possa sinalizar uma necessidade, uma não conformidade no equipamento direto para a manutenção. A saturação do filtro seria uma necessidade dessa, que já seria recebido direto pelo PCM,
que já acionaria todo o fluxo de compra e planejamento da atividade. Compra do filtro e planejamento da atividade. Então, retirando também essa dependência, né, do material no estoque, então eu não compro o material para repor o meu estoque, eu compro o material já para utilizar no equipamento. Então eu livro o meu estoque desse material lá, né? E isso vai me economizar mais ou menos uns 3 metros cúbicos aí de espaço, mais ou menos 3 pallets aí de espaço, né? Que vai ficar livre e disponível para outra necessidade que seja mais importante. Então, foi elaborado um plano de ação, onde temos aqui o responsável e as datas, né, para cada atividade. Então, aqui atualizar o plano preventivo, atualizar a lista de tarefas preventivas, atualizar a lista de tarefas do TPM, implementar o TPM digital, retirar os filtros do controle de estoque e a compra programada, né? Então, de todos, já foi executado praticamente todos, né? Só a questão da mobilidade que está sendo implantada ainda por um departamento de engenharia de processo, não é pela manutenção. E a compra do filtro vai ser disparada, então, conforme a gente planejou, assim que for detectada a saturação do filtro, né? Então vai ser feito pelo PCM, né? No caso o William aqui. E está pendente porque ainda não ocorreu nenhuma necessidade de após a alteração. Então, do que foi proposto, já livramos lá o estoque, né, do material, utilizamos numa troca e não vamos repor mais. Então, já zerou, já esse espaço está disponível, já não está sob o controle do estoque mais, vai ser feito conforme planejado. E após isso, os resultados esperados a partir de 2025 é que tenha um menor acionamento de manutenção, então de 5 para 3, redução de 40%. Com isso também a gente entende que vai ter uma redução aí de 10 a 14% do custo geral da manutenção desse equipamento. E é claro que com isso a gente espera ter um aumento de confiabilidade, embora a gente, pelo nosso histórico, a gente não tenha o cálculo de confiabilidade desse equipamento específico, mas acredita-se que vai ter impacto, né, nesse indicador. E, é claro, eliminação de todos os desperdícios mencionados. Então, essa é a atividade, com base naquilo que a gente tratou em aula. Então, foi estabelecidas as metas ousadas, né, em cima dos 7 desperdícios da manutenção. Bom, agradeço a atenção. Boa noite.